Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do Ayrton Broto. Pessoal, como eu já disse, vou inverter um pouquinho a ordem, né? Então, por favor, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, comente, compartilhe, nos dê essa força agora nesse início. E hoje vamos falar sobre a viagem do Lula à China. Há poucos dias atrás eu soltei um curta, videozinho de 1 minuto, comentando as esperanças que tínhamos aí sobre a viagem de Lula à China. Sim, a viagem foi interessante. Resta saber o que Lula fará com ela, porque foram assinados vários memorandos e protocolos, e agora a questão é saber se vão implementá-los. Então vamos lá, são 15 no total, né? 15 no total, e eu vou lê-los aqui para vocês, porque eu não vou decorar todos eles, porque eu acho desnecessário. 1. Facilitação do comércio entre os dois países. 2. CBERS-6, que é um satélite de observação terrestre. Já existia um protocolo, foi assinado um adendo a esse protocolo. 3. Cooperação em pesquisa e inovação. Isso é importante, depende também muito do que vai ser essa cooperação em pesquisa e inovação e se ela vai realmente ser implementada. 4. Tecnologias da informação e comunicação, ou seja, pesquisas e inovações nessa área de informática, basicamente. 5. Cooperação em investimento em indústria, fundamental para um país que precisa se reindustrializar como o Brasil, e importante para a China, porque pode encontrar, além de áreas de investimento no Brasil, podem encontrar também novas áreas a serem exploradas por ela mesma. 6. Economia digital, aquela economia feita de forma informática, como se diz em Portugal, ou de forma digital, pela computadores e por sites, etc. 7. Entendimento entre o Ministério da Fazenda do Brasil e o Ministério das Finanças da China. 8. Comunicações entre Brasil e China, aprimorar essas comunicações entre suas agências, que na verdade são seus órgãos, né, de propaganda aberta. 9. Produção televisiva, ou seja, começar a desenvolver, filmar e divulgar séries, filmes, documentários, etc., em cooperação entre os dois países. 10. Entendimento entre comunicação oficial, ou seja, as agências de notícia, de informativo oficiais dos dois governos, aqueles que trabalham diretamente com os governos, os presidentes e os órgãos oficiais dos governos, entrar em entendimento. 11. Agências de notícias, cooperação. Uma coisa é o órgão oficial, outra coisa são agências de notícias. São aquelas empresas que coletam informações num país ou no mundo e divulgam para outros órgãos, como por exemplo jornais, revistas, etc. Então se fala de cooperação entre essas agências. Cooperação na área agrícola. Isso interessa muito ao Brasil e à própria China. Cooperação entre as agências espaciais entre os dois países, um campo muito a ser desenvolvido ainda e de altíssima tecnologia. Certificação eletrônica para produtos animais e requisitos sanitários para animais e proteínas processadas. Ou seja, são 15 pontos e o Brasil pode se beneficiar muito desses 15 pontos. A questão só é se o Brasil vai implementar esses 15 pontos. Principalmente a parte de indústria, a parte ligada à agrícola, a parte ligada à informática, são todas fronteiras do conhecimento humano e o Brasil precisa urgentemente voltar a esta fronteira. Óbvio que não vai entrar em todas as fronteiras, mas ele precisa voltar a dominar algumas partes dessas fronteiras e entrar nesse jogo pesado
porque, como eu já disse para vocês aqui, não se sustenta 216 milhões com fazendas automatizadas, com máquinas produzidas em outros países. Você vai atender 1% da população, e é o que o país está fazendo. Cada vez mais a classe média brasileira é achatada, é destruída, é proletarizada ao máximo, e os ganhos desse fazendão e desse grande buraco de mineração que se tornou o Brasil está se concentrando nesse 1%. Não dá para viver desse jeito. Outra coisa importante é a fala do Lula quando ele teve na posse da Dilma como presidente do Banco dos BRICS. Eu acho até que ele adiou um pouco essa visita à China, aquela história da pneumonia e tal. Ele não pode ter ficado doente, mas aproveitou uma desculpa ali para adiar e coincidir tudo ali. Mas, sendo isso ou não, a verdade é que a fala dele foi muito importante. Por que negociar em dólar se o Brasil emite reais e a China emite yuan? A moeda chinesa mesmo tem um outro nome, mas todo mundo chama de yuan. Então, por quê? Então, dentro desses âmbitos aí de facilitação de comércio e entendimento entre os dois ministérios da Fazenda e das Finanças, vai entrar essa história aí também dessa mudança do dólar para outra moeda ou outras moedas, como que isso desagrada profundamente os Estados Unidos, tanto é que um ex-embaixador dos Estados Unidos e hoje em dia um importante funcionário do Departamento de Estado norte-americano largou na nossa cara aí que boa sorte, ou seja, foi uma ameaça velada ao Brasil por tentar se desvincular do dólar. E como eu já disse no meu blog, eu vou repetir aqui, eu falo sempre nas redes sociais, enquanto os chineses buscam cooperação, desenvolvimento, acordos que beneficiem a todos, os Estados Unidos buscam explorar, expropriar e tomar as coisas dos outros. Essa é a diferença. Se os chineses vão continuar assim, o futuro dirá, mas no momento é o que está acontecendo. Então, de certa forma, a visita do presidente Lula à China foi extremamente positiva. É impressionante como ela pode vir a ser importante para o Brasil. Claro que irá enfrentar muitos obstáculos dentro do próprio país, todos eles devidamente incentivados por nossos irmãos do Norte. Mas aí é uma questão do presidente Lula e das forças que o mantêm no poder saberem contornar, negociar e ultrapassar esses entraves, inclusive com o apoio da China, se necessário também, já que um lado se alia, por que o outro não pode se aliar? Isso é geopolítica, é assim que funciona, não tem outro jeito. Não sejamos infantis. Então, uma questão de vermos agora o que será implementado, como serão implementados, em que grau serão implementados esses acordos. Os 15 acordos são interessantes, são importantes, principalmente esses que eu listei aqui, cooperação em satélites, cooperação em desenvolvimento científico, desenvolvimento industrial, desenvolvimento agrícola, controle e disposição de requisitos sanitários para a parte agrícola, são os mais importantes. Mas os outros também são, principalmente a parte de comunicação. Mas tem que ver em que grau, em que medida vai ser implementado isso tudo. Se for bem implementado e profundamente, o Brasil pode se beneficiar muitíssimo disso. Se Lula permitir que isso seja sabotado, aí a coisa pode complicar bastante. Porque o Brasil precisa sair do atoleiro que este fazendão virou. Obrigado pela presença de todos aqui. Até o nosso próximo vídeo.